Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu, no nosso programa semanal de liderança. Hoje o Muniz não pôde estar presente com a gente, então eu vou orientar esse bate-papo. Só um minutinho, pera aí. Me desculpa, gente. Então hoje eu vou estar com vocês aqui durante o nosso encontro, tá? Lembrando que nós estamos transmitindo para várias redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitch, Facebook e também no nosso canal oficial aqui na Digital Edu. E se vocês quiserem, quem estiver nas redes sociais e quiser o certificado de participação deste encontro, precisa estar dentro da Digital Edu, dentro da plataforma. Então, na tela tem aí o site, digitaledu.com.br, e eu vou colocar também aqui o QR Code, ok? Com esse QR Code, você vai acessar a Digital Edu e vai poder fazer um cadastro gratuito ali. E para participar das lives diárias com direito a certificado de participação, ok? E como funciona o certificado? No final do bate-papo hoje da live, eu vou colocar para vocês um link que tem um token único para vocês poderem emitir o certificado. Ele vale por 5 minutos, então passou desse tempo, não tem como mais emitir o certificado da live, ok? É só para as pessoas que estiverem logadas, e para emitir você precisa estar logado na plataforma. Tá? Essa é uma forma da gente verificar se a pessoa esteve presente aqui com a gente, e também os nossos certificados eles são validáveis, então a empresa ela pode entrar, todos eles têm um QR Code, a empresa entra no site do QR Code e coloca o código do certificado e vai falar se o certificado é válido ou não, tá? Então fica a dica para vocês aí, porque isso traz muita vantagem, né? Até para empresas, por exemplo, universidades, alunos querem levar o certificado para comprovar hora complementar. E eu já fui coordenador de curso, e muitos coordenadores fazem isso também, que é verificar a veracidade daquele certificado, ok? Então, sem delongas aqui, eu quero chamar aqui no palco agora para o nosso bate-papo de hoje, análise transacional. Como obter o melhor resultado de relação interpessoal. E para conduzir, quero chamar aqui o Rodrigo Lodeiro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Muito Tudo obrigado pela jóia. oportunidade. Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente nessa edição do programa de liderança da Digital Edu. E inicialmente vou deixar. Você tem um slide de apresentação, Rodrigo? Tenho sim. Então não vou pedir para você se apresentar, não. Eu já vou passar a bola para você, colocar a apresentação na tela. Você se apresenta no início da sua apresentação e no final eu volto aqui com as perguntas dos participantes. Combinado? Combinado, tranquilo, vamos lá. Maravilha, um abraço, até daqui a pouco, Rodrigo. Até daqui a pouco, obrigado. Então tá, pessoal. Vamos começar a nossa conversa. A gente vai conversar hoje sobre análise transacional, tá? Como obter o melhor resultado da relação interpessoal, tá? Inicialmente, eu queria me apresentar. Quem sou eu? Sou Rodrigo Lodeiro, filho da professora Ana Dr. José Luiz Lodeiro. Sou pai de Santiago, esse rapazinho que faz ciência da computação. E do Thor, esse rapazinho que eu adotei de 4 patas, tá? Também sou baterista, sou budista e eu sou escritor, tá? E algumas características que não são tão importantes são essas aqui. Também sou engenheiro eletricista, eu estou gerente de projetos, tenho uma pós, tenho algumas certificações, mas eu digo que não é tão importante isso quanto os outros 2 quadrinhos, porque o que define o meu caráter, os meus princípios, os meus valores são os quadrinhos anteriores, tá? E eu queria iniciar nossa conversa com um teatrinho, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que a gente vai começar desta forma. Take one, gravando. Oi, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é análise transacional. É um tema que eu estudei, eu me interessei e eu gostaria de compartilhar com vocês. Corta. Pô, Rodrigo, aqui não dá, velho. Aqui não tá dando. Vamos tentar de novo? Vamos lá, muda essa postura.
Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é análise transacional, um tema que eu estudei, eu me interessei e eu queria compartilhar com vocês. Corta, de novo, não deu. Vamos lá, Rodrigo, melhora esse aí. Então tá, pessoal. Então, boa noite. A gente vai conversar sobre um tema que é análise transacional, é um tema que eu estudei, eu me interessei e eu gostaria de compartilhar com vocês, certo? E eu queria começar a nossa conversa analisando os outros dois Rodrigos que não começaram muito bem essa nossa palestra. Tá? O primeiro Rodrigo é um Rodrigo submisso, nervoso, inseguro. Daqui a pouco ele ia começar a gaguejar no meio da apresentação. Daqui a pouco ia ter uma dor de barriga. Não ia ser legal a apresentação. Primeira reação de vocês provavelmente ia ser de pena. Tadinho desse Rodrigo, vamos acolhê-lo, vamos carregar ele no colo. Ele não está conseguindo dar conta do recado. Daqui a pouco, 5 minutos depois, vocês iam começar a ter raiva. Pô, como é que bota um cara desse aí para dar palestra? Daqui a pouco vocês não iam estar prestando atenção. Tá? Não ia ser legal. O segundo Rodrigo foi um Rodrigo prepotente, arrogante, soberbo. Ele disse assim, eu estudei. O que ele quer dizer com isso? Com essa linguagem corporal? Eu estudei significa que vocês não estudaram, vocês não entendem nada sobre o tema. Então, por favor, escutem a minha sabedoria. Também não ia ser legal aguentar por 1 hora, 40 minutos, né? O cara vomitando prepotência. Vocês não iam estar nem prestando atenção no conteúdo, tá? E interessante é que esses dois Rodrigos, eles falaram exatamente as mesmas palavras, só que eles passaram mensagens completamente diferentes. E aí chega esse terceiro Rodrigo aqui, Rodrigo lógico, Rodrigo pragmático, Rodrigo explicativo, analítico, analisando os outros dois Rodrigos, talvez um pouco mais leve na abordagem, tá? Digamos que ele é o adulto na sala. Tá? Enquanto os outros dois, eu já vou dar um spoiler sobre o nosso tema. O primeiro é a criança submissa. O segundo é o pai crítico. A gente já vai entender esses termos, tá? Mas, vamos lá. Qual é a diferença básica entre esses dois Rodrigos, tá? Ou na mensagem que ele passou? É porque a comunicação, e talvez vocês já conheçam um pouco dessa estatística, a comunicação ela é composta por 7% de linguagem verbal, que são as palavras que eu falo. Os dois Rodrigos, os 3 Rodrigos falaram exatamente as mesmas palavras, só que eles passaram recados completamente diferentes. Por quê? Porque 93% da comunicação é a linguagem não verbal. É o tom de voz, é o olhar firme ou então hesitante, é a linguagem corporal. Aí tem alguns exemplos, é o braço cruzado, é aquele olhar olhando firme. Tá? Cada um desses trejeitos passa um recado completamente diferente, com as mesmas palavras. Tá? Então, vamos dar uma passada. O que a gente vai conversar sobre hoje? Porque eu acho que não está muito claro ainda o que é essa tal de análise transacional. Tá? Então, a gente vai conversar sobre o que é análise transacional, de onde é que vem, o que é, de onde é que o que se alimenta e por que pode ser útil esse tema. Tá? Vamos também transitar sobre o conceito de estado de ego, adulto, pai, criança, tá? E as suas características. A gente já vai entender melhor isso aí. Quando a gente fala de adulto, pai, criança, parece que a gente está dizendo que a análise transacional tem a ver com a idade da pessoa. Será que tem a ver com a idade? Ou será que tem a ver com a maturidade? Será que existe um estado de ego melhor do que o outro? Vocês viram que aqueles dois primeiros Rodrigos, a criança submissa e o pai crítico, talvez não fossem os estados de ego ideais para a gente apresentar um conteúdo técnico, né? Mas será que eles são sempre errados, são sempre melhores ou piores? Tem um melhor? Isso que a gente vai conversar. A gente também vai tratar sobre as interações entre os estados de ego e é o que eu chamo, pessoalmente, de o pulo do gato. Por que isso é tão importante ou por que eu entendi que foi tão importante para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, tá? Então, a gente vai falar sobre as interações dos estados de ego, as transições entre estados de ego e as interações entre estados de ego entre pessoas diferentes, tá? E eu também vou finalizar com algumas sugestões minhas do bom uso dessa técnica, ok? Vamos lá. O que é análise transacional, tá? É uma teoria da personalidade, está dentro do contexto da programação neurolinguística,
usado para compreender sentimentos de atitudes nossas e de outros. Eu busquei isso aí basicamente de uma teoria a respeito do tema, tá? Define os conceitos de ego, os conceitos de estado de ego, pai, adulto, criança, tá? Que foi enunciado, foi desenvolvido por Eric Berne em 1958. Por que eu trago essa data? Para mostrar que não é um tema novo, é um tema antigo, só que é um tema que eu entendo que é muito atual, tá? Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso na prática? Porque toda a literatura que a gente busca a respeito desse tema, tá, é muito teórica, é muito texto de psicanalista para psicanalista, é muita coisa teórica que não tem uma aplicação prática. Tá? Mas e agora eu vou explicar um pouquinho como é que eu tive contato com essa técnica, tá? E por que isso aí eu achei tão interessante. Tá? Vamos lá, por que eu me interessei pelo tema? Lá no início dos anos 2000, eu era programador, era desenvolvedor de software e fui convidado para ser coordenador de equipe. Eu morava de novo eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas eu morava em Porto Alegre e me chamaram para coordenar uma equipe em São Paulo. Eu já estava há algum tempo na empresa e acharam que eu tinha um perfil para coordenar. Tá? Então, eu fui lá para coordenar uma equipe, peguei lá, achei que ia ser essa situação aqui. Né? Eu coordenando a equipe, motivando o time, definindo atividades, conduzindo as entregas, fazendo a interação com o cliente. Então, achei que ia ser isso aí, ó. Eu lá, de pé, coordenando uma equipe, todo mundo me aplaudindo, né? Na prática, como é que foi? Como é que eu comecei a receber o feedback do RH? Daqui a pouco, a moça do RH me chamava. Rodrigo, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Eu não sei. Ah, mas por que o pessoal tá vindo aqui reclamar de ti? O pessoal está dizendo que está muito seco, que é muito agressivo na forma de falar. E eu não me enxergava desse jeito. Tá? Eu chegava no time e dizia assim, pessoal, a gente prometeu tal coisa, tá? A gente prometeu entregar este software nessa data, tá? Essa parte está ok, parabéns para o time, muito bem. Tá? Só que isso aqui que a gente entregou não está legal, a gente tem que corrigir, está impactando no cliente, a gente tem que fazer isso aqui, como o nosso prazo era ontem, a gente já atrasou, tá? Vocês têm mais 2 dias para fazer, então, por favor, façam dessa forma, entreguem, beleza. Ok, eu saía da sala e achava que estava tudo ótimo, tá? Só que o pessoal entendia que isso aí era muito agressivo, muito seco, e eu não conseguia enxergar isso aí, tá? Então, com isso eu comecei a enxergar que existia, e aí é algo que a gente hoje em dia escuta muito, né? Que existe quem eu sou, ou como eu me expresso, como eu acho que eu me expresso e como as pessoas enxergam que eu me expresso. E normalmente são coisas completamente diferentes. E aí eu cheguei à conclusão, eu preciso aprender a lidar com pessoas. Eu lidava muito bem com máquinas, com equipamentos, com softwares. Tá? Eu mandava um comando, o software obedecia. Se eu errasse, ele fazia um bug e eu corrigia. Tá? Mas com pessoas não era assim. Nesse momento, eu entendi que eu precisava me desenvolver como gestor. E aí eu fiz a pós-graduação em gestão de projetos. E numa das cadeiras, lá numa das matérias de gestão de qualidade, não tinha nada a ver com neurolinguística, com análise transacional, o professor terminou o conteúdo e na última aula, sobrou ali, acho que 1 hora de aula, e ele disse, pessoal, encerramos aqui o nosso conteúdo e eu queria trazer para vocês um tema que eu tenho desenvolvido, que é análise transacional, e ele começou a mostrar. O pessoal não estava muito interessado, mas eu comecei a prestar atenção e disse, meu Deus, isso faz todo sentido. Tá? Eu estou enxergando nesse material que ele está me trazendo como utilizar na prática, como conhecer, como entender melhor a reação das pessoas, como eu me colocar no lugar das pessoas. Isso gera compaixão, isso gera uma melhor qualidade na comunicação. Tá? E aí eu comecei a estudar a respeito. Tá? E aí que eu trago aquele ponto de que toda a literatura que eu busquei na internet, tá? Era uma literatura pesada que não tinha muita aplicação. E aí eu peguei o material desse professor, o nome dele é Jankel Fuchs, tá? Eu tive contato com ele muitos anos depois, até para eu pedir para eu divulgar esse material, tá? Então, ele tinha uma abordagem muito diferente daquela teórica, que é basicamente o que a gente vai conversar aqui, tá? Então,
Para a gente ser bem direto, até vou confessar, é a primeira vez que estou apresentando este material em palestra, então eu tenho que fazer uma gestão de tempo aqui, então peço desculpa se eu acelerar de repente em algum momento, tá? Ou se eu acabar me enrolando demais em algum assunto, tá? Mas eu estou tentando encaixar dentro do tempo que a gente tem dessa nossa apresentação, tá? Então, estados de ego é a essência da análise transacional. O que ele diz? Ele diz o seguinte: todo mundo tem dentro de si estados de ego de pai, adulto e criança, tá? Então, não é que uma pessoa é só criança, só adulto ou só pai. Todos nós temos todos esses estados de ego dentro da gente, tá? As atitudes do pai normalmente se baseiam em normas, regras de conduta, valores, tá? O adulto normalmente ele utiliza lógica, razão, conhecimento, informação. Ele é o cara mais, como eu brinquei, né? É o adulto na sala, é o cara que é pragmático. E a criança, ela age com base em sua genética, nas emoções, na intuição, aquela coisa mais instintiva, tá? Ah, beleza, é só isso, análise racional? Não. Existe uma divisão de cada estado de ego. Então, o pai, ele pode ser o pai crítico, ele pode ser o pai protetor, tá? O adulto, existem algumas bibliografias que separam o adulto lógico e o adulto viciado, tá? Mas essa aí é a abordagem, eu acho mais didática, tá? Então, existe o adulto, que é o lógico, tá? E existe a criança, que pode ser a criança natural, que é aquela criança espontânea. Existe a criança rebelde, aquela que não quer brincar, que se retrai. Existe a criança submissa, que é aquela que tem medo, que é aquela que é o primeiro Rodrigo que apresentou. Oi, vamos conversar sobre um tema, tá? Então, basicamente, esses são os fundamentos da análise transacional, tá? E aí, o que a gente é? A gente é um estado de ego, a gente é todos os estados de ego, tá? Como é que funciona isso, tá? E aí, eu queria trazer para vocês um acontecimento, tá? Que aconteceu comigo quando eu morava em São Paulo. Isso foi em 2013, eu imagino, tá? Foi quando eu estava indo numa reunião, tá? Uma reunião para desenvolver um software, tá? Que era a minha área de atuação, tá? E aconteceram algumas coisas comigo, coisas triviais do dia a dia. E depois que eu cheguei, eu fui tomar um café num barzinho, antes da reunião, e eu achei interessante que eu tinha acabado de estudar aquele tema e eu queria escrever um artigo, tá? E eu utilizei os acontecimentos daquela manhã para desenvolver e exemplificar os estados de ego, tá? Então, eu fiz algumas anotações, que como faz uns 10 anos, mais de 10 anos que isso aconteceu, tá? Para eu não me esquecer de nada que vai ter na sequência desse slide, tá? Então, numa manhã em São Paulo, pelas 8 da manhã, eu estava dirigindo, eu errei a rua, tá? Que eu tinha que entrar, já me irritei. Pô, eu sempre erro essa rua, eu nunca vou aprender a dirigir em São Paulo. Aí eu corrigi o caminho, tá? Eu entrei no estacionamento, tá? O manobrista que estava ali varrendo no chão, ele não comentou nada, simplesmente deixou eu passar, tá? E eu deixei o carro no subsolo. Quando eu voltei, caminhando, tá? Ele, para pegar o ticket, né? Ele disse o seguinte, ó, lá embaixo é só para mensalista, então não pode estacionar lá, tá? Eu sem falar nada, mas provavelmente com uma fisionomia de desgosto, tá? Eu entreguei a chave na mão dele, como quem diz assim, ó, então vai lá e coloca o carro no lugar certo. Não falou nada, a obrigação é tua. Eu não falei nada, mas eu passei essa mensagem. Eu passei esse recado para ele, tá? Não me orientou, então o problema é teu. Na hora, eu me lembro que ocorreu um remorso dentro de mim. Eu fiquei com pena dele, tá? E aí, quando ele entregou o ticket, eu agradeci, dei um sorriso para ele. Isso tudo aconteceu em poucos segundos, tá? E aí eu entrei numa cafeteria, tá? Eu notei que o moço, devia ser o dono da cafeteria, quando eu sentei lá, a garçonete demorou um pouquinho e ele repreendeu a garçonete, tá? Como quem diz, pô, vai lá e atende o cliente, o cara tá sentado lá esperando, tá? E eu vi que ela ficou constrangida, tá? E aí ela veio com um ar de culpa, né? E aí eu cheguei para ela, assim, ó, eu quero um café desse tamanho, eu quero um café com leite desse tamanho, mostrei assim como se fosse um balde, sabe? Eu fiz uma brincadeira para que ela se sentisse mais à vontade,
porque, de novo, eu fiquei com pena dela e quis deixar o dia dela um pouco mais leve, tá? Aí ela sorriu, atendeu o meu pedido, tá? E aí eu resolvi, agora eu vou escrever um artigo a respeito de análise transacional. E aí, onde é que... O que aconteceu comigo naquela manhã? É um acontecimento normal, trivial do dia a dia, tá? Eu passei por centenas de estados de ego enquanto eu estava nesse período entre sair dirigindo, errar a rua, entrar no estacionamento, tá? Mas alguns deles, tá? Eu marco aqui. São poucas mudanças de estado de ego que eu vou registrar aqui. O que aconteceu, na verdade, foram centenas de mudanças, tá? Então, primeiro, eu transitei entre o pai crítico, tá? Eu comigo mesmo, eu sempre erro nessa rua, eu nunca vou aprender, etc. Logo depois, eu estava como uma criança rebelde com o manobrista, tá? Ninguém mandou não me orientar. O trabalho de colocar o carro na vaga certa é teu. Logo depois, de criança rebelde, eu fui para pai protetor. Eu fiquei, que pena, né? Pode ser que ele não esteja no bom dia, deixa eu dar um sorriso para ele. Só o trejeito, só o sorriso que eu dei na hora de pegar o ticket, já mostra que eu mudei o meu estado de ego, tá? E aí, depois, eu entrei na lanchonete, e aí eu virei aquela criança espontânea, brincalhona. Garçonete, deixa para lá a bronca do teu chefe, se divirta com a brincadeira, eu quero um copo desse tamanho. Tá? Não falei, mas eu passei essa imagem para ela, esse recado para ela. Tá? E aí, logo depois, eu virei, de novo, um adulto, lógico, deixe de utilizar este dentro para enriquecer um artigo sobre análise transacional. Um exemplo real poderá facilitar o entendimento que eu estou tentando passar. Enfim, este assunto descreve sentimentos que não são possíveis de representar com clareza em palavras escritas. Tá? Então, isso é um exemplo do que acontece com a gente, tá? Num dia a dia normal, como é que a gente transita entre um estado de ego e outro. Ok? Então, esse foi só um exemplo que eu quis dar sobre o que são os estados de ego, tá? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Algumas perguntas. O estado de ego tem a ver com a idade? A resposta é não diretamente, tá? Por quê? A gente pode ter uma criança rebelde, tá? Mesmo sendo um adulto, tá? Eu posso, assim, ter uma reação de fechar a cara, não querer fazer alguma coisa que o meu chefe me pede ou que alguém me pede e eu não quero fazer, tá? Eu sou uma criança rebelde, tá? Da mesma forma, uma criança, quando está organizando o brinquedo, ela está agindo como adulta, ela está agindo como organizando as coisas de uma forma lógica, dentro da lógica dela. Então, não tem a ver exatamente com a idade, tá? Então, dentro da gente existe a criança, existe o pai, existe o adulto, tá? Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer. Existe um estado de ego melhor do que o outro? Lá naquele primeiro exemplo, tá? Onde eu comecei fazendo aquele teatrinho, a criança submissa e o pai crítico não servem para dar uma palestra, tá? Pelo menos sobre um tema como esse, tá? Então, vamos imaginar um assalto, tá? Eu chego eu estou na rua de noite, alguém aponta uma arma para mim. Eu posso agir basicamente de 3 formas, tá? Eu posso dizer o seguinte: seu ladrão, por favor, eu sei que pode não estar num momento bom, mas eu estou aqui para te ajudar. Quem sabe a gente não conversa, eu vou num lugar, eu compro uma cesta básica, eu te ajudo, tu deixa de cometer um crime, tá? Eu estou querendo te proteger com isso. Essa é uma forma de abordar. É boa? Não sei. Tá? Ou então eu posso chegar e dizer para ele: olha, desculpa ser um assaltante, eu não concordo contigo. Está pedindo para eu te dar minha carteira e meu celular? Só que minha carteira e meu celular, o dinheiro que tem lá dentro, são frutos do meu trabalho. Não é justo que eu te dê. Só porque tu está com alguma dificuldade e uma arma na mão. Ou então, eu posso simplesmente levantar a mão e dizer assim: tudo bem, seu assaltante, não atira, eu não vou reagir. O celular está no bolso direito, a carteira está no bolso esquerdo, eu não vou gritar, pode pegar, se quiser eu pego, tá? E vamos encerrar de uma vez isso aí, tá? E aí eu pergunto: qual dos 3 estados de ego, nesse caso, é o melhor nessa situação? Provavelmente, o pai protetor, né, que tentou acolher
o assaltante e ajudá-lo a não cometer um crime, e o adulto, foi lógico, ele não falou nada errado, é o trabalho dele. Provavelmente os dois iam tomar um tiro. Neste caso, a criança submissa é o melhor estado de ego. Pelo menos essa é a recomendação que todos dão. Não reage no assalto, não grita, deixa o cara pegar o que quiser e vai embora. Ok? Então, neste caso, o estado de ego criança submissa é o que vai dar mais chance do cara sobreviver. Né? Lembra que a criança submissa na apresentação não era positivo? Aqui foi. Aqui foi muito bom o cara ser uma criança submissa. Agora, vamos ver. Numa situação em que o professor está lá com a sua turminha lá da quinta série, aí uma menina tirou uma nota muito baixa, e aí ele dá a nota para todo mundo sai e diz, fulaninha, eu queria conversar contigo depois da aula, tá? Quando todo mundo sai, ela senta ali do lado dele e ela diz, olha, mocinha, eu sei que tu quer passar, eu sei que tem potencial, mas eu acho que a gente podia negociar, a gente podia fazer alguma coisinha aí pra gente, de repente, eu melhorar a tua nota. E ele bota a mão na perninha da criança. Qual é a reação mais adequada? A criança submissa vai dizer, professor, pois é, eu estou precisando mesmo. Provavelmente ela vai ser abusada. Neste caso, a criança rebelde pode dizer o seguinte para o professor, tu não encosta em mim, se tu encostar em mim, eu vou te denunciar. Sai fora, não quero saber, e sai gritando. Tá? Essa é a reação mais adequada. É a criança rebelde. A criança rebelde, nesse caso, é o melhor estado de ego numa situação como essa. Tá? Imagina uma criança rebelde no caso de assalto. Não te dou, vai tomar um tiro na hora. Tá? Então, não existe um estado de ego melhor do que o outro. Tá? Só que aí a gente vai também explorar um pouquinho mais cada um dos estados de ego. Porque agora a gente vai ver que existem estados de ego, e a gente já viu alguns exemplos, que tem um lado positivo e um lado negativo. Tá? Então, é em cima disso aqui que a gente vai explorar cada um dos estados de ego. Tá? Então, podemos ver o pai crítico positivo e também o pai crítico negativo. O pai crítico positivo, ele tem voz e expressão firme, segura, ele tem um dedo rígido, uma postura ereta, ele põe limite, ele educa e ele ordena, tá? Então, é o cara que diz o seguinte, aqui, ó, tu tem que parar de fazer esse tipo de coisa, tá? Porque isso vai te prejudicar no futuro, tá? Em contrapartida, tem o pai crítico negativo, e aparentemente ele pode parecer, ele pode ser parecido, as atitudes podem ser parecidas com o pai crítico positivo, mas ele é mais estridente, ele é mais autoritário, ele é arrogante, ele julga, ele manda, ele proíbe, ele tolhe a liberdade, tá? Que é o tipo de situação em que o cara diz assim, que vergonha de fazer uma coisa dessa. Não, tu não deve fazer isso aí, pronto. Não explique por quê, tá? Faz o que eu mando e não discute porque tu não tem condições de fazer por si mesmo, tá? Isso aconteceu, a culpa é tua. Isso é um pai crítico negativo. Existe também o pai protetor, como a gente viu aí, que pode ser também positivo e negativo. O pai protetor positivo, tá? Ele é afetuoso, ele é sorridente, ele é compreensivo, ele nutre, ele educa, ele ensina, ele permite, ele dá permissão, aquela permissão que vai fazer vai fazer o outro se edificar, crescer, tá? É o cara que diz, eu te amo, muito bem, ele incentiva, ele parabeniza a conquista. Ele diz que consegue, eu confio em ti, vai em frente, que vai conseguir fazer por ti mesmo. Tá? E também tem o pai protetor negativo, é aquele que é lamuriento, ele duvida, ele subestima a pessoa, ele suborna, ele manipula as pessoas, mas também sempre com aquele ar de que eu estou te protegendo. Coitadinho, tipo, não tem condições de fazer isso, deixa que eu faço por ti. Se não fizer direito, você vai cair se não fizer o que eu estou dizendo. Quer dizer, eu não explico por quê. Simplesmente o seguinte, faz o que eu digo, que tu não tem condições, tá? Tu não consegue, deixa que eu faço por ti. Tá? Muitas vezes é o superprotetor. O superprotetor, o pai, realmente o pai superprotetor ou a mãe superprotetora, tá? Normalmente age dessa forma. Isso não é positivo para a educação da criança. Tá? Então, o pai protetor também tem o lado positivo e o lado negativo.
Temos também o estado de ego adulto, que é o adulto positivo, e adulto negativo, tá? O adulto positivo, ele é sereno, ele é o lógico, ele analisa, ele soluciona problemas, tá? Isso aqui está certo, isso aqui está errado, eu preciso do relatório até tal hora, tá? É o cara que pergunta coisas informativas, que dia é hoje, hoje é tal dia. É aquele cara que traz informações de uma forma fria, tá? O adulto negativo, ele é viciado, ele é derrotista, ele é o cara que não adianta, isso aqui não vai, nem perde teu tempo, nem pede isso para aquela pessoa, ela nunca vai ela sempre entrega atrasado, tá? Desiste, tu não vai conseguir, desiste de ser melhor, tá? Então, esse é o adulto negativo. E aí a gente tem as crianças, tá? Tem a criança, a rebelde, a submissa e a natural, tá? A rebelde, do lado positivo, tá? É aquela criança que se protegeu do professor. Eu não faço isso, está errado, não manda em mim, tá? Ele defende a sua opinião. Ele desafia para defender a sua opinião. Ele reivindica, ele contesta com lógica, tá? A criança rebelde negativa, ela também desafia, mas ela desafia para briga. Eu não faço. Eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não vou fazer. Tá? A bola é minha, ninguém joga. Tá? Obviamente, eu estou dando exemplos, tá, de criança também de forma cronológica, tá? Que ilustra melhor. Tá? É o cara que estupa o peito, que é briga, que é do contra, se rebela. Eu sei que eu tenho que entregar isso aqui, mas eu não gosto de ti, então eu não vou te entregar. Não precisa desse relatório, o problema é ter o Tibino, como é meu chefe. Tá? Essa é a criança rebelde negativa. Tá? E existe também a criança natural positiva e a criança natural negativa. Tá? A criança natural positiva, ela é criativa, ela chora, ela brinca, ela tem uma voz e expressão clara, inocente, sonora, ela é espontânea. Tá? Ah, que legal, eu não tenho vontade de fazer isso, eu adoro sorvete. Tá, vamos fazer algo surpreendente, vamos fazer algo bem diferente para surpreender o cliente. Olha só, um profissional agindo como uma criança natural positiva. Tá? E também existe a criança natural negativa. Olha só o exemplo. Tá? Vou contar uma piada, essa reunião está muito séria e chata. Não vai contar uma piada na hora errada, tá? Pode perder emprego, pode dar algum problema com o cliente. Tá? Quer ver eu pisar fundo nesse carro chegar a 200 km por hora? Olha só, é uma adulta, tem carteira de motorista. Já está agindo como uma criança natural, querendo fazer uma brincadeira irresponsável. Tá? Então, a criança natural negativa, normalmente, ela é bagunceira, egoísta e irresponsável. Tá? Também é a criança que diz assim, eu tô sono, não fiz trabalhar hoje. Sabe? É inconsequente. Tá? E aí, a gente tem também a criança submissa, positiva e negativa, a gente já viu alguns exemplos, tá? Eu vou apressar um pouquinho para não perder tempo, tá? Então, a criança submissa positiva, ela é tímida, temerosa, ela baixa os olhos para obedecer quem está em cima, tá? Ela obedece e deixa se levar por quem sabe mais, tá? Por favor, pode me ajudar? Tá certo. Como é que eu faço? Pode deixar que eu vou fazer como você está dizendo, no caso do assaltante, né? Moço, não vou reagir, não atire, por favor, tá? Esse é o caso mais típico, tá? Só que a criança otimista negativa, tá? Também pode ser aquela que também é tímida, também é temerosa, também é submissa, tá? Mas ela obedece e deixa se levar com empatia, com apatia, sem reação, tá? Olha só a diferença. O primeiro deixa se levar por quem sabe mais, porque ele sabe que o outro vai conseguir um resultado melhor. A outra não, a outra se deixa levar com apatia, sem reagir, mesmo que não seja uma coisa boa. Por exemplo, tá bom, eu vou experimentar essa droga, está dizendo que é legal, eu vou experimentar. Olha só um adolescente, como é que começa a utilizar drogas? Muitas vezes é assim, tá? Tá bom, professor, não vou contar para ninguém que está me tocando, tá? Tá bom, eu está me convidando para participar de um assalto, tá bom, tu é um cara legal, sempre foi legal comigo, então eu vou te seguir, tá? Vejam que aí eu não estou falando de uma criança cronológica, tá? Mas é um estado de ego de criança submissa por um lado negativo, tá? E aí a gente chega numa conclusão, tá? Que é aquela pergunta também que o estado de ego tem a ver com maturidade. Estava lá no na nossa agenda, né? Tinha essa pergunta. A gente vai chegar nessa conclusão, tá? E aí, observando diversos exemplos, a gente chega à conclusão
maturidade não é estar como estado de ego adulto ou pai. Maturidade é a capacidade de se manter do lado positivo dos estados de ego. Mesmo um estado de ego de criança, uma criança natural positiva, normalmente é o estado de ego ideal para criar um produto novo. Eu vou dar um exemplo, se a gente tiver tempo, tá? E uma pessoa imatura, normalmente, é a que está predominantemente do lado negativo dos estados de ego, tá? E vamos lá. O que eu chamo de pulo do gato, tá? Como é que a gente pode conduzir os estados de ego do nosso interlocutor? A gente falou bastante sobre o nosso estado de ego, mas não sobre como influenciar o estado de ego do outro. E eu acho que esse é o ponto mais interessante dessa técnica, tá? A gente já falou um pouquinho sobre as mudanças instantâneas dos estados de ego, né? Que eu dei o exemplo lá eu chegando no cliente lá com diversas mudanças instantâneas de estado de ego, tá? Eu também já dei a ideia de que o meu estado de ego pode influenciar o estado de ego da outra pessoa, tá? Eu tento, fazendo uma brincadeira, tirar o estado de ego de uma pessoa que está no estado de ego negativo para um estado de ego positivo, tá? Eu posso estar muito irritado no trânsito, tá? E o meu estado de ego levar o outro estado, a pessoa do outro carro, um estado de ego também agressivo, negativo, tá? Então, existe essas interações entre estados de ego, tá? E aí existem dois contextos bem diferentes, que são as interações explosivas, que eu vou dar dois exemplos agora, tá? E as interações sustentáveis, que eu chamo de interações entre estados de ego, que são produtivas, tá? E é esse o ponto que a gente quer chegar. A gente quer influenciar positivamente os estados de ego. Ok? Vamos lá, interações explosivas. Ver se eu tenho uma diquinha para mim aqui, tá? Briga de trânsito, tá? Normalmente, o que a gente tem aqui são pais críticos negativos com pais críticos negativos, tá? Quando um fecha o outro, ninguém quer saber quem está certo. Normalmente, um xinga o outro, que estava na minha frente, não, porque tu mudou de pista, sempre para sinal, e aí começa aquela discussão, normalmente não acaba bem. É o que eu chamo de interação explosiva. É uma interação que não gera um bom resultado. Ou vai dar briga, ou sai no soco, ou então um vai bater no carro do outro, ou então um vai puxar uma arma e vai dar um tiro no outro. Tá? É isso que acontece. Tá? E aí temos também exemplos em briga de marido e mulher. Será que a gente mete mulher? Não sei, vamos ver. Esse caso aqui, ó, vamos pegar um caso típico, infelizmente, muito comum. Tá? Aquele marido que vai sai do trabalho, vai para o barzinho, enche a cara, tá? Vai nas casas noturnas, né? Volta cheio de perfume, bêbado em casa, a mulher abre a porta e diz: eu faço isso porque eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, e porque tu não me dá o que eu quero em casa, e assim vai. E a mulher, muitas vezes, ela fica retraída, ela é uma criança submissa, mas de um lado negativo, porque ela deixa ser abusada, mentalmente, às vezes fisicamente, tá? E esse também é um estado de ego, ou é uma interação que ela é explosiva, ela não tende a melhorar, ela tende a piorar com o tempo, tá? Então, essas são as interações que eu chamo de explosivas, tá? E aí eu tenho um case aqui que eu queria trazer sobre interações sustentáveis, tá? Também eu queria trazer um caso hipotético, tá? Numa reunião de desenvolvimento de um novo produto, tá? O que acontece? Eu vou narrar uma situação, vamos ver como é que o líder ele soube conduzir o estado de ego do seu subordinado ou do seu colega, tá? De uma forma adequada, tá? Vamos pegar aqui, ó. Uma reunião para criar um novo produto inovador, normalmente o estado de ego mais adequado para estimular a criatividade é criança natural. Eu já citei também que a criança natural é o ideal para criar produtos novos, tá? Mas se a pessoa não está nesse estado de ego, tá? E aí eu imaginei uma cena em que eu chamei de Diego, tá? O Diego e o líder, tá? O Diego chega na empresa, tá? Com cara de poucos amigos, cara indignado, tá? E aí o líder dele, tá? Percebendo que o colega não está no melhor dia, né? Ele assume
deixa aflorar o seu pai protetor. Ao invés de ignorar ou então fazer cara feia também para o Diego, ele diz o seguinte: opa, tudo bem? Como é que tu tá? Se não estiver legal, não quiser falar, tranquilo, eu vou tomar um café lá. Quer que eu te traga um café? Tá? E aí o cara sai caminhando para a Copa. O Diego se surpreende com aquela abordagem, tá? Porque ele estava indignado e chega um cara tão simpático, né? Só que ele fica ainda rebelde, tá? E aí ele vai no café, ele liga o notebook dele lá, vai no café, e diz: pô, porque o Ferreira lá do financeiro, ele tá sempre me incomodando, toda hora que eu chego lá, ele pede para eu resolver os problemas dele, porque ele não entende nada de planilha, ele não sabe tirar os relatórios, ele tá sempre me perguntando, tá? Eu não estudei tanto para ficar dando aula de Excel para a pessoa, tal. E aí o líder, tá? Ele adota uma postura adulta e diz o seguinte: Diego, certamente o Ferreira, sei lá como é que eu chamei ele, tá? Certamente esse rapaz financeiro, ele vem de uma pessoa acima da média, que sabe resolver os problemas, tá? E por isso que ele acaba te chamando demais. Inclusive, ele deu um feedback muito positivo a teu respeito, tá? Quem sabe da próxima vez, explica para ele, que está com pouco tempo, e sugere que ele marque uma reunião, tá? E aí tu vai poder ajudar ele dentro da tua agenda. Tá? Aí o Diego, um lado adulto, estimulado pelo seu líder, tá? Ele diz o seguinte: pois é, eu não tinha visto por esse lado. Quem sabe não faz o seguinte: como o time dele todo precisa ser treinado, eu vou fazer um material, vou propor para ele, vou dar um treinamento para ele. Tá? Aí o líder diz o seguinte: pô, legal, muito boa essa tua ideia. Excelente ideia. Tá? O tipo de solução criativa que faz as pessoas enxergarem em ti. Falando em criatividade, a gente vai ter uma reunião daqui a pouco para definir um novo produto que a gente tem que botar no mercado, tá? Para desbancar o produto do concorrente. Tá? Quem é que será que vai trazer a melhor ideia? E aí, o Diego, já mudando o seu estado de ego, diz: falar em ideia, pensar fora da caixa é comigo mesmo, tu vai ver que eu vou chegar na reunião lá e vou abafar, porque eu tenho a melhor ideia do mundo. Eu nem sei se o Diego já tinha uma ideia para essa reunião. Mas notem que ele começou o dia com cara amarrada, indignado com o cara financeiro. Tá? E a forma com que o líder dele conduziu a conversa, conduziu a abordagem desde o início, foi migrando o estado de ego do Diego para o estado de ego mais adequado para uma reunião de definição de novo produto. E nesse caso é a criança natural. O objetivo do líder foi estimular a criança natural do time, tá? Para fomentar a criatividade. Tá? E aqui a gente vê as interações que aconteceram nesse diálogo que eu escrevi aqui, lendo um pouquinho lá, mas mais ou menos inventando algumas coisas, né? O que aconteceu? O Diego chegou como uma criança rebelde. Olha as transições, tá? Ali, 1, 2, 3, a transição no tempo, tá? Então, o Diego transmitiu estar como uma criança rebelde, indignado, tá? O líder, ele agiu como um pai protetor e estimulou aí ele agiu como adulto, estimulando o adulto do Diego, tá? E aí eles conversaram como adulto: quem sabe não fazem um treinamento, boa ideia, etc. Tá? E aí o pai protetor do líder estimulou a criança natural do Diego. Tá? Então, são essas transições entre estado de ego que acontecem num diálogo trivial. Só que é importante a gente entender essas transições para a gente conduzir a pessoa para o estado de ego que a gente precisa. Tá? Então, no final das contas, o líder já estava de brincadeira com o Diego, chegou indignado da empresa, mas já estava de brincadeira, já estava no clima pronto para entrar numa reunião e falar sobre o novo produto. Tá? Eu ia escrever um case aqui de gestão de crise também, tá? Onde o objetivo, eu vou fazer só um apanhado geral para vocês entenderem também, tá? Numa gestão de crise, o objetivo é estimular o adulto para que serenidade e objetividade na busca da solução em meio à pressão, tá? A frase não está muito bem escrita, mas a ideia é que o adulto, ele tem serenidade, ele tem objetividade, tá? Em meio à pressão. O que é gestão de crise? Eu não sei como é que é o perfil do nosso público aqui, tá? Mas eu atuei como gerente de serviços em uma indústria,
Tá? Nessa indústria, o gerente de serviços é o responsável por manter a indústria de pé. Tá? Então, muitas vezes, a indústria que funciona 24 horas por dia para de funcionar às 2 da manhã, de um sábado para um domingo. Tá? E aí, a primeira pessoa que eles chamavam, e eu tinha que mobilizar o time, botar todo mundo numa sala virtual, óbvio, tá? Para resolver o problema no menor tempo possível. Tá? E ninguém que é acionado às 2 da manhã de um sábado, tá? Para resolver um problema numa empresa, entra de bom humor. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa já entra indignada, porque eu sabia que ia dar problema, porque o fulano não configurou direito do servidor, etc. Então, muitas vezes, eu tinha que usar energia no início, tá? Do tipo assim, só um pouquinho. Está falando uma coisa aqui, não é o foco, a gente tem que resolver o problema, tá? Então, por favor, no baixo tom aqui, às vezes começava uma discussão muito forte, eu tinha que agir para conter a discussão. No momento que eu continha essa discussão, tá? Assim, pessoal, a gente sabe, tá, que tem pontos que podem ser melhorados em todas as áreas, mas aqui, nesse momento, a gente tem que resolver o problema, a causa raiz do que causou a parada no sistema. Então, eu entendo que o fulano pode ter alguma opinião, por favor, o que tu acha que deve ter acontecido? E aí o cara já fala. No momento que eu falo com serenidade, eu estimulo o adulto sereno do outro lado. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Em uma gestão de crise, o ideal é que todos sejam conduzidos para um estado de ego de adulto. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria trazer. Tá? Eu tinha aí um texto um pouco maior para descrever, mas a gente já está também estourando um pouco o nosso tempo. Tá? Então, aqui está o exemplo. Então, a ideia é conduzir, muitas vezes, o pai crítico negativo, que é o cara que entrou para criticar, para culpar o outro, para apontar o dedo. Tá? Muitas vezes, a criança rebelde negativa, já fiz a minha parte, posso ir embora? Posso dormir? Tá? Não, cara, fica aí. A gente precisa de ti nesse momento. Pode ser que seja necessário. Tá? Muitas vezes o cara diz, pois é, eu sei que eu não fiz direito, mas não tem uma solução, ele não traz uma solução, ele só está se culpando, tá? Esse cara também tem que ser conduzido, não, tudo bem, não fez direito, mas tranquilo, amanhã tu resolve a causa raiz do problema, mas aqui a gente precisa de tu pensando junto, vamos conversar junto, não te retraia, tá? Abre o microfone, abre a câmera e vamos conversar como adultos, tá? Então essa é a ideia, tá? Pessoal, eu queria dar um pouco mais de ênfase na questão do pulo do gato, né? Mas eu acabei, talvez, me perdendo um pouquinho de tempo no início. Mas eu acho que eu consegui trazer um pouquinho da ideia do que é análise transacional, tá? E o que a gente pode trazer, o que a gente pode explorar entendendo melhor essa interação. No budismo, a gente chama de sabedoria do espelho, que a gente se coloca no lugar da outra pessoa, aí a gente começa a entender um pouco da reação das outras pessoas. Muitas vezes a gente não entende que a pessoa está agindo daquela forma, mas a gente sempre se coloca no lugar dela, a gente começa a compreender e começa a saber ajudar melhor a pessoa. Tá? Então, quando a gente fala de poder da análise transacional, tá? Muitas vezes eu utilizei algumas vezes a expressão conduzir o estado de ego, ou estimular o estado de ego do interlocutor. Tá? Isso mostra o poder de persuasão que é inerente a essa técnica. Tá? Só que é importante a gente notar que a gente pode usar essa técnica tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então, isso é muito importante. A gente tem que entender quais são as nossas reais intenções. Tá? A gente realmente quer o melhor, a gente quer, de fato, ajudar o próximo. Tá? Eu tenho ciência de que eu não sou perfeito, tá? E que a opinião dos outros vale tanto quanto a minha. Tá? Esses são alguns questionamentos que a gente tem que se fazer para saber se a gente está realmente agindo de uma forma compassiva ou não. Tá? E aqui também eu sempre trago a ideia da teoria de equilíbrio de John Nash. Tá? Parece que não tem nada a ver com o tema, mas eu acho que é muito importante também a gente ter uma noção, pelo menos assim, conceitual do que é essa teoria. John Nash, para quem não conhece, ele é prêmio Nobel de Economia, tem um filme espetacular chamado Uma Mente Brilhante, que é com o Russell Crowe, que é sobre ele, tá? Ele tem uma história de vida assim, espetacular, tá? Ele tinha... ele era... Esqueci a doença dele, tá? Mas ele tinha um amigo imaginário, né? Então, só que ele desenvolveu uma teoria de equilíbrio, tá? Ele chegou à conclusão de que o melhor resultado se obtém quando a gente busca, ao mesmo tempo,
tá? O melhor para mim e para o grupo. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, se eu penso só em mim, eu estou pensando contra o grupo. Ou se eu só penso no grupo, eu não estou preocupado comigo. Tá? Essas coisas não são excludentes. Quando a gente pensa que eu tenho que pensar no que é melhor para mim, mas também para o grupo inteiro, tá? A gente obtém o melhor resultado. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Se a gente, refletindo sobre isso, a gente conclui que a gente está, de fato, buscando o melhor para todos, com humildade, tá? Eu convido a todos para a gente se debruçar sobre essa técnica, tá? Vocês vão ter o meu contato se quiserem mais informações. Eu tenho um artigo escrito, um capítulo de um livro da Jornada Colaborativa, eu escrevi a respeito desse tema, tá? E eu acho que é muito, muito interessante a gente aplicar toda essa teoria, toda essa ideia, toda essa questão de interação, tá, no nosso dia a dia. Tá? Foi o que eu aprendi com essa técnica, foi uma grande mudança na minha vida. No momento que eu parei de lidar só com software, comecei a lidar com pessoas, eu vi que eu precisava melhorar a minha forma de interagir com as pessoas. Tá? E eu encontrei na análise internacional, tá, a solução para muitos problemas que eu tinha de relação. Tá? Então, eu queria agradecer a todos, tá? Pelos ouvidos atentos, tá? Desejar a todos luz e paz nos seus caminhos. Tá? Eu tenho aqui os meus contatos, tá? Esse telefone é o WhatsApp também. Eu acho que no convite, no link, eu acho que tem, pelo menos no site, tem um link para o meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me incluir em suas redes. Tá? Todos estão bem-vindos. Ok? Maravilha, grande Lodeiro! Excelente apresentação, meu amigo. Tá me ouvindo bem aí, tranquilo? Estou te ouvindo bem, sim. Fantástico! Tema bem interessante e tem comentários aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Inclusive, se você estiver aí nas redes sociais, gente, pode colocar as perguntas também, tá? Mas lembrando, para ter o certificado de participação, acesse o site digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito e assiste a live aqui de dentro, tá bom? Deixa eu pegar aqui a página, cadê? Tá aqui. Vamos lá, pergunta da Carolina Santiago. Boa noite, Rodrigo. Como a liderança pode usar a análise transacional para obter melhores resultados com o time? Melhores resultados com o time? Isto. Pois esse é o grande motivador para eu estudar e desenvolver esse estudo dentro da análise transacional, que é justamente para a gente se colocar, a gente tentar enxergar. Primeiro, tá? Em cada situação, tá? Existe um estado de ego, normalmente do lado positivo, né? Que é o mais adequado para a gente chegar no resultado que a gente precisa. Tá? Normalmente, a gente já aconteceu de eu entrar em empresa de publicidade, tá? Tu entra na empresa, tu já acha uma coisa muito estranha, porque a cadeira não é reta, a cadeira já é torta. E aí, de repente, passa alguém com aqueles óculos no nariz, ou então com uma peruca, sabe? Então, o estado de ego que eles estimulam nesse ambiente é de criança natural positiva, porque eles estão criativos para criar aquelas coisas estranhas de publicidade que chamam a atenção do público. Tá? Ao mesmo tempo, tá? Empresas, por exemplo, dentro de um hospital, tá? A gente precisa de serenidade. Tá? A gente não pode ter gente impulsiva numa cirurgia. Tem que ser sereno, estável, frio, calculista, adulto lógico. Tá? Então, a gente entendendo qual é o melhor estado de ego para cada situação, tá? A gente vai conduzindo. Eu dei 2 exemplos, tinha mais um monte de exemplos para dar aqui, tá? De situações em que a gente vai conduzindo o estado de ego de uma pessoa, tá? Que de repente chegou mal-humorada, uma pessoa que não está conseguindo render porque está muito submisso, está muito, muito assustado, tá? Porque está sendo muito cobrado, tá? A gente vai interagindo com a pessoa para mudar o estado de ego daquela pessoa. Nem sempre botar a mão no ombro, aqui, ó, eu estou aqui para te ajudar, eu sei que tem dificuldade, não pode deixar que eu faça essa parte para ti. Isso aí não ajuda a pessoa a se desenvolver. Vou dar um exemplo rapidinho. Quando eu assumi a gestão de TI de uma empresa, tá? Uma empresa pequena que tinha uma
uma equipe de desenvolvimento de software. Tá? Eu entrei lá, tentei com cada uma das pessoas, cada um dos desenvolvedores. Eu tentei perguntar assim, ó, cara, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu sou agora o gerente aqui dessa área, o gerente de sistemas, tá? Queria saber como é que é o teu dia a dia. Eu estou fazendo isso aqui porque me pediram. Eu vi umas 2 ou 3 pessoas sendo, sabe, criança submissa, eu estou fazendo, mas não, desculpa que eu estou fazendo errado. E eu vi que eles precisavam de mais segurança, de um ambiente mais seguro para que eles pudessem errar e se desenvolver. Tá? Então, eu comecei a trabalhar o lado natural, a criança natural deles, porque o desenvolvedor de software, ele tem um monte de coisa lógica, mas ele tem que ser criativo também. Tá? Então, eu comecei a levantar um pouco a moral do time, tá? Mexendo no estado de ego de cada um deles, eu influenciando no estado de ego de cada um deles. Tá? E o feedback que eu recebi assim, foi emocionante quando eu ouvi de uma pessoa lá da área comercial que não tinha interação nenhuma comigo. O seguinte, Rodrigo, era pesado, cada vez que a gente entrava aqui no aquário, nos desenvolvedores, era pesado, era todo mundo arredio, todo mundo reativo, agressivo. Hoje é o melhor lugar, é o melhor ambiente da empresa, é entrar e ver o pessoal chama, pede para sentar, é divertido, tá? Tipo assim, eu consegui mudar o estado de ego, mas não numa situação específica. O clima da empresa foi, vamos dizer assim, foi modificado através da mudança de estado de ego de cada um. E aí, daqui a pouco, cada um começa a mudar o estado de ego do outro, sem saber. As pessoas trabalham no estado de ego mesmo sem conhecer nada sobre essa técnica. Não sei se respondi. Maravilha. Vamos ver aqui a resposta dela. Assim que ela colocar, eu falo para você aqui, tá? Tem mais uma pergunta aqui agora do... Deixa eu ver de quem que é... Carlos Guimarães. Boa noite. Ótimos insights por aqui. De que forma o entendimento das transações complementares e cruzadas podem ajudar líderes a resolver conflitos e estabelecer uma comunicação mais assertiva com a equipe? Aí a gente vai... Eu dei o exemplo da geração, da gestão de serviços, na gestão de crise, tá? Que acontecia. E assim, é um ambiente extremamente hostil, no sentido de que existia muito conflito que se aflora na hora que o problema acontece. E quando o problema acontece, sempre acontece de madrugada, não sei que mágica que acontecia de madrugada, que o servidor parava de funcionar, sempre de madrugada. Tá? A gente tem que usar técnicas de liderança, que muitas vezes são técnicas de liderança, quer dizer, existem várias técnicas de liderança, tá? Isso é liderança formal, que é do crachá, tá? Que muitas vezes a gente tem que usar para conter uma situação em que as pessoas não estão se entendendo. Tá? Só um pouquinho, para tudo. Tá? E, às vezes, quando estava numa discussão e eu tinha o controle para mutar as pessoas, muitas vezes, pessoal, não está produtivo. Eu mutei o fone de todo mundo, tá? E agora vocês vão me ouvir. E aí eu assumia, tá? Daqui a pouco, baixava o tom de todo mundo e aí começava a estimular o adulto em cada um. No caso dessa situação, tá? Era o adulto, lógico, que precisava ser estimulado. Tá? Mas tem muita resolução de conflito que a gente tem que realmente botar panos quentes, só que a gente tem que saber que quando a gente utiliza a técnica dos panos quentes, né, que é assim, apaziguar, sabe? Não, tudo bem, chegar no meio e resolver para uma pessoa não brigar com a outra, ficar no meio, tá? Isso aí é transitório. Tá? Isso aí só resolve naquele momento, mas tu tem que resolver o problema, a causa raiz. A causa raiz, muitas vezes, tu tem que conversar com um, conversar com o outro, e depois fazer uma cariação no sentido de estimular uma comunicação saudável entre eles. Tá? Muitas vezes a gente tem que realmente ser meio juiz, meio mediador, tá? Utilizando técnicas de liderança, técnicas de negociação e análise transacional. Fantástico, cara. É o seguinte, nosso tempo acabou aqui, mas vamos fazer só os comentários do pessoal. Tem 2 comentários bacanas aqui. Primeiro, o Aguinaldo Cruz. Boa noite. Hoje estou assistindo mais compenetrado. Tema envolvente aí, ó. Maravilha, Lodeiro. E a Carolina Santiago, ela colocou uma afirmação dela aqui, o seguinte: obrigado, Rodrigo. É que você respondeu a pergunta dela. Olha se entendi bem.
Líderes que compreendem e aplicam os conceitos de análise transacional conseguem construir relações mais empáticas e assertivas, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo. Sim, é nesse sentido, tá? Quando a gente começa a estudar, a ver a reação das pessoas e tentar entender dentro do contexto, dentro dos estados de ego, tá? A gente consegue compreender muitas vezes. Quando a gente conhece o histórico da pessoa, a gente tem uma relação não só profissional fria, tá? A gente muitas vezes entende quais são as dificuldades que a pessoa tem. Sim. Histórico, familiar, problemas pontuais, tá? Então, isso, eu cheguei a citar a ideia do budismo que fala em sabedoria do espelho, que é se colocar no lugar da pessoa, tá? E tentar entender por que ela está agindo dessa forma, tá? Isso junta todas essas técnicas, inclusive os conceitos de análise transacional, mas é por aí mesmo. Maravilha, grande Lodeiro, excelente. Vou tirar a apresentação aqui agora da tela, ficar nós dois aqui. Quero deixar nossa gratidão, mas antes quero deixar aberto para você fazer as considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco e também das pessoas que vão assistir as gravações. Então tá, eu tenho uma longa estrada, né, de eventos junto com o Wagner, tá? Te agradeço muito aí pela oportunidade, tá? E queria agradecer a todos, tá? Dizer assim que para mim é uma honra, uma felicidade poder partilhar esses conteúdos. Também tenho alguns trabalhos em videoaula de metodologias ágeis e tudo mais. Eu tenho um canal no YouTube. Tem pouca coisa lá, mas é alguma coisa que eu gosto de desenvolver. Também dei aulas em MBAs, tá? Então eu gosto de compartilhar aquilo que eu estudei, tá? Não sou um especialista, mas eu sou um extremamente curioso, tá, nesse tema de análise transacional, tá? Queria agradecer a todos, tá, pela participação, pelos ouvidos atentos, tá? E desejar luz e paz no caminho de todos. Maravilha, Lodeiro, e gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Já fica aberto as portas para a gente definir um novo tema para fazer novas apresentações aqui conosco, combinado? Perfeito, pode contar comigo. Maravilha, Rodrigo. Um abraço, bom descanso e até a próxima, meu amigo. Até.